Vamos lá, galerinha, mais uma aulinha de cálculo estequiométrico, certo? Dessa vez a gente vai falar de limitante e excesso, certo? Para mim, dentro de estequiometria, é uma das partes que é mais complicadinha, porque dificulta um pouco o nosso raciocínio em algumas coisas, tá? Mas nada que a gente não consiga fazer por aqui. Então, vamos lá, preste atenção aqui numa coisa, ó. Eu vou começar com o seguinte raciocínio. Eu vou colocar um exemplo que não tem nada a ver com química, tá? Então, ó, tenha paciência comigo, eu já vou evoluir. Eu vou falar de um carro, ok? E aí, gente, um carro, ele é feito de algumas peças. Eu vou considerar só duas peças básicas, tá? Tem 4 rodas, ok? E todo carro vai ter que ter um volante, de boa? 4 rodas, eu vou chamar a roda assim, e o volante eu vou chamar assim, ó, um círculozinho com um X. Aí eu quero te fazer uma pergunta simples. É simples, hein? Presta atenção. Se eu tiver isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rodas, ok? E eu também tiver isso, ó, que são 2 volantes. Quantos carros eu consigo fazer? Assim, professor, não estou entendendo onde é que você está querendo chegar. Você já vai entender. Aí você vai chegar à conclusão que eu consigo fazer com isso 2 carros, ok? Aí a outra pergunta que eu te faço, sobra alguma coisa? Não, não sobra nada. Você vai conseguir fazer o carro completo, tá? Dúvidas com isso? Moleza, né? Então tá bom. Então eu vou te dar, ainda nesse exemplo, tá? Me responda de novo. Gente, se eu tiver 16 volantes, desculpa, 16 rodas, e eu também tiver 4 volantes, né? Aí o que eu vou conseguir fazer? Gente, com 16 carros e 4 volantes, não sei se você conseguiu fazer a conta rapidão aí você vai chegar em 4 carros, ok? Afinal, cada carro tem 4 rodas, né? Então vai dar 16 rodas no total, e vai dar 4 volantes, um para cada carro, sim? Agora, para a gente finalizar, e para a parte da química mesmo. E se eu tivesse isso aqui, ó, 25, eu vou ter 25 rodas, ok? E eu vou ter 6 volantes. Então, 25 rodas e 6 volantes. E aí, o que eu consigo fazer? Pausa o vídeo, pensa um pouquinho e me responda. Já vou te dar a resposta. Seria o seguinte, gente, eu vou conseguir fazer com essa quantidade 6 carros, ok? E pronto. Aí, mas tem um detalhe, gente, cada carro tem 4 rodas, então eu precisaria de 24 rodas, mas ali eu tenho 25. Qual a conclusão que você chega? A conclusão que eu chego é que sobra um volante, ok? E tá sobrando um volante e não tem problema, deixa ele sobrar, porque na verdade eu sei que eu precisaria somente de 24. Gente, isso que eu fiz aqui, ao mesmo tempo que não tem nada a ver com química, tem tudo a ver com química também. Por que não tem nada a ver? Porque eu estou falando de um exemplo de carro, produção de carro. E por que está relacionado? Porque na química acontece bem semelhante, já vou te contar por quê. E importante, olha por último exemplo, em que eu produzi 6 carros e sobra um volante. Pergunta para você, o que está limitando a produção de carro? O que limita você produzir mais carro? Eu até tenho uma roda a mais, ok? Mas eu não tenho volante, ok? Então eu vou dizer que quem está na quantidade correta, quem está na quantidade exata, limita a reação. Ou seja, quem não está em excesso está limitando a reação. De boa? Depois a gente vai falar mais sobre isso. Vamos para a química? Como é que isso acontece de forma semelhante na química? Acontece assim, ó. Vamos aqui para a outra tela. Aí acontece de forma semelhante com a química assim, ó. Eu vou colocar uma reação. Antes de fazer uma questão em si, eu vou só te mostrar de outro jeito, ó. N2 gasoso mais H2 gasoso. Aí isso aqui vai dar o quê? NH3 gasoso. Beleza? Faço o balanceamento da equação. 1 mol, aí aqui 3 mols e aqui 2. Eu vou escrever algo importante que eu estou observando aí. Eu estou observando que 1 mol de N2 reage com 3 mols de H2
e produz 2 mols de NH3. Tudo bem? E produz 2 mols de NH3. Beleza. Bom, e se eu tiver isso aqui, ó? Eu vou te fazer outra proposta. E se por acaso eu quiser usar 2 mols de N2? Qual a conclusão? É que eu preciso de 6 mols de H2, que é o dobro. E preciso de 4 mols de NH3. Produzindo 4 mols, não preciso, né? Mas eu produzo 4 mols de NH3. Outra proposta. E se eu vier aqui para 3 mols? Aí, eu vou colocar 10 mols aqui de H2. Beleza? E aí, eu vou chegar aqui em 6 mols. Gente, presta atenção nessa parte agora, que ainda não é questão. Se eu usar 3 mols aqui, na verdade, eu precisaria de 9 aqui. Concorda? Por que eu precisaria de 9? Porque aqui, ó, do 1 para o 3, eu multipliquei por 3. Do 3 para cá, eu deveria ter multiplicado por 3, mas foi para 10. E aqui está certinho, foi multiplicado por 3, que deu 6. Ou seja, eu só precisaria de 9 mols de H2, eu tenho 10. Aí qual é a conclusão sobre os 10? É que tem 1 mol em excesso. Ok? Ou seja, ele está em uma quantidade a mais. Então tem mais do que deveria ter. Ok? Gente, você concorda comigo que quando esse aqui acabar, quando esses 3 mols acabarem, já era, acabou a reação. Beleza? Então ele não está em excesso. Então vou colocar isso bem grande aqui, ó. Não está em excesso. Ok? Não está em excesso. Gente, quem não está em excesso, ele limita a reação. Então, esse cara é chamado de limitante. Ok? E o que está em excesso, tem um mol em excesso. Então, o que é o limitante da nossa reação? É aquela substância que não está em excesso. E isso é que é chamado de limitante do meu processo. Beleza? Pronto. Então, pensando na produção de carro, quem era limitante? É quem não está em excesso. É o volante. Ok? Ele limita a produção de carro. Enquanto que a roda está em excesso, ela vai sobrar para a próxima produção. Quem está em excesso aqui é o H2, ele vai sobrar para a próxima produção. Teoria feita, vamos para a prática? Vamos lá, vamos para a prática. Vai lá, gente, eu vou montar o seguinte, agora eu vou montar uma questão para você fazer mesmo, tá? Vai lá. Eu tenho aqui H2 gasoso. Aí eu coloco mais O2 gasoso. Essa aqui vai ser tranquilinha. Aí eu vou produzir aqui H2O gasoso. De boa? Aí aqui fica meio, já estou balanceando, depois eu faço o balanceamento, deixa assim, tá? Eu vou colocar 8 gramas, eu estou te dando 8 gramas de hidrogênio, é uma questão agora, tá? E eu estou te dando também 32 gramas de oxigênio, e eu quero saber qual é a massa de água que vai ser produzida. Essa é a pergunta. Informações importantes aqui do lado, o H vale 1, o oxigênio vale 16, ok? Unidade da massa molar, gramas por mol. Unidade da massa molar, gramas por mol. Tudo bem? Beleza. Aí, gente, o que você tem que estar atento enquanto vestibulando? Fique atento a isso aqui. Aí começa as dicas de prova que você tem que estar mais atento do que as coisas que eu já até falei para você. Gente, quando uma prova de vestibular te dá massa de 2 coisas aqui, para saber a massa de uma terceira aqui, só o simples fato dele te dar massa de 2 aqui, é muito provável que um dos dois esteja em excesso. Então, se tiver em excesso, eu não vou utilizar, e é isso que eu não falei antes, eu não utilizo para fazer o cálculo estequiométrico aquele que está em excesso. Tudo bem? Você utiliza o limitante. Se mesmo assim você quiser utilizar a substância que está em excesso, você deve retirar a quantidade que está em excesso. Por quê, gente? Naturalmente, surgiria uma dúvida para algumas pessoas. E a dúvida seria o seguinte, ó. Muita gente tem dúvida. Mas eu vou fazer a estequiometria que eu já aprendi para chegar na água. Do O2 para a água ou eu vou do H2 para a água? Qual que eu vou utilizar? Aí eu estou te contando agora. Você não pode contar com a sorte. Você vai utilizar aquele que não está em excesso. Então, qual a primeira parte da resolução dessa questão? É isso que eu estou colocando aqui, ó.
Primeira parte, eu vou verificar quem está em excesso. Então, como é que eu faço essa verificação? Primeira coisa, faz uma relação de mol para mol entre quem você está desconfiado, que é o H2 e o O2. Aí sim eu vou balancear a equação. Ó. 1, meio e 1. Proporção de mol para mol entre aqueles que você está desconfiado. Então vai ficar assim, ó, eu tenho que 1 mol de H2 está para meio mol de O2. Tudo bem? Beleza. Passa os dois para a massa. 2 gramas de H2 está para meio mol, certo? De O2. Gente, meio mol de O2 é 16 gramas. De onde eu tirei isso? Eu tirei das massas molares. Vou deixar aqui, ó. Gente, o H2, a massa molar vale 2 gramas por mol. E o O2, a massa molar dele vale quanto? 32 gramas por mol. Certo? Agora eu vou fazer um teste. Presta atenção no teste. Eu vou fazer o seguinte, ó. Quando eu tiver 8 gramas desse, quanto que eu deveria ter desse? Deveria. Então, eu vou colocar lá embaixo. Quando eu tenho 8 gramas, eu deveria ter X. Ok? Se você fizer essa conta aí, vai ficar um X igual a... Aí, deixa eu pegar na calculadora, só para não ter erro no vídeo. Vai ficar 64 gramas. Então, deveria ter 64 gramas. Então, olha para cá agora com muita atenção e tente entender isso. Eu deveria ter 64, deveria ter. Mas tenho quanto? Tenho 32. Gente, se eu deveria ter 64, mas tenho 32 e é menos, ele não está em excesso. Ok? Pronto. Então, você já descobriu que ele não está em excesso. Ele é o limitante. Só para verificar de uma outra maneira agora, eu vou fazer outra regra de 3. Presta atenção. Ó, vou até criar uma divisão aqui para você ver que eu estou separando. É a mesma primeira linha, ó, 2 gramas, que é do H2, ó, 2 gramas, que é do H2, está para 16 gramas, que é do O2. Aí o teste é o seguinte, quando eu tenho 32 gramas, quanto que eu deveria ter X desse outro? Ok? Bom, aí você vai fazer as contas e você vai descobrir que vai dar 4 gramas. Então, presta atenção agora de novo, com muito foco. Quando eu tenho 32, que é o que de fato eu tenho lá do O2, eu deveria ter 4 gramas. Mas eu tenho quanto? Olha aqui em cima agora. Mas eu tenho quanto? Eu tenho 8 gramas. Quando eu deveria ter quanto? Aqui embaixo. Quando eu deveria ter 4. Conclusão, o H2 está em excesso. Então, gente, eu vou colocar aqui embaixo. Ó, H2... Opa, deixa eu corrigir. Corrige. Então, ó, H2 em excesso. Tudo bem? O2 não está em excesso. Então, a gente chama ele de quê? De limitante. Simples assim. Pegaram? Muito bem, gente. Vou criar mais uma divisória aqui e vou resolver a questão finalmente. Com pouco você vai pegar na manha disso. Como é que eu descubro agora essa massa de água? Que é o que ele perguntou na questão. Aí eu vou utilizar o limitante. Quem é o limitante? É o O2, tudo bem? Porque ele não está em excesso. Então vai ficar o seguinte, qual a proporção de mol para mol entre os envolvidos? Entre os envolvidos vai ficar o seguinte, ó, meio mol. Ok? De quem? De O2 está para 1 mol. De quem? De H2O. Ok? Passa os dois para a massa. Meio mol de O2, gente, é 16 gramas, usando a massa molar, tá? 1 mol de água, se você fizer a massa molar, dá 18 gramas, ok? Qual é a massa que eu tenho lá? 32 gramas. Aí aqui vai passar para X. Quando você fizer essa conta, X vai dar 36 gramas, ok? Então, 36 gramas, essa aqui seria a nossa resposta. De boa? Vamos fazer uma última para a gente fechar a aula e você fazer questões? Uma última, proposta minha. Sugiro que você, depois que eu montar aqui o enunciado, que você pause o vídeo, tente fazer sozinho e acompanhe depois a minha resolução. Então, a questão é a seguinte, ó, eu te dou
H2SO4 mais NaOH. Aí isso aqui vai dar Na2SO4 mais H2O. Tudo bem? Proposta. Quando eu tenho 980 gramas desse com 820 gramas desse, qual vai ser a massa de água produzida, sabendo também que essa reação acontece com um rendimento de 80%. Antes de você pausar o vídeo, informações importantes. O H vale 1, o oxigênio vale 16, o enxofre vale 32, o Na vale 23. Pausa no vídeo, tenta fazer sozinho e acompanhe minha resolução, tá? Vamos lá, resolvendo. Primeira coisa, fazer o balanceamento da equação, tá? Então eu vou balancear o seguinte, ó, aqui fica 1, aqui fica 2, aqui fica 1 e aqui fica 2. Sua experiência de vestibulando, você tem que ter essa experiência. Ele me deu duas massas, eu já fico desconfiado, bem desconfiado que tem alguém em excesso. Então o primeiro passo que eu te falei anteriormente, eu vou verificar o excesso. Então vai ficar o seguinte, verificando o excesso, eu faço uma proporção de mol para mol entre aqueles que eu estou desconfiado. Então vai ficar o seguinte, 1 mol de H2SO4 está para 2 mols de NaOH. Passa os dois para massa. Aí, gente, utilizando massa molar. Quando você calcular a massa molar, você vai descobrir isso aqui, ó, H2SO4. Você deve ter, não sei se você descobriu isso, ó, 98 gramas por mol. E o NaOH, 80 não, é 40 gramas por mol. Ok? Então vai ficar aqui, uma vez 98 gramas, está para 2 vezes 40 gramas. Testando. Dica. A dica é o seguinte, geralmente as provas de vestibular coloca sempre alguém que está proporcional. Percebe que 980 é proporcional a 98? Então eu vou colocar o seguinte, testando. Quando eu tenho 980 gramas aqui, quanto que eu deveria ter aqui? Aí você vai descobrir o X, que deveria ter 800 gramas. Ok? Agora atenção de novo, aquele foco que eu pedi para vocês. Deveria ter 800. Ok? Agora lá em cima, mas tem quanto? Tem 820. Tem mais do que deveria ter. Ou seja, ele está em quê? Ele está em excesso. Então, conclusão. Você escrever essa conclusão. O NaOH, ele está em excesso. Ok? O H2SO4, ele é o meu limitante. Beleza? Ele limita a reação. E lembra, a gente sempre vai utilizar o limitante para fazer o cálculo estequiométrico, ou tirar o excesso. Eu prefiro pegar o limitante. Se eu te dou uma boa dica, e essa dica é muito valiosa, gente, descobriu que está em excesso, ó, corta ele assim, ó, pá, esquece ele da sua vida, tudo bem? Não utiliza ele, tá? Então, eu vou utilizar o H2SO4. Então, fazendo a proporção de mol para mol, vai ser entre o H2SO4 e o H2O. Então, eu vou colocar aqui embaixo agora. Então, vai ficar o seguinte. 1 mol de quem? De H2SO4. Ok? Está para 2 mols de quem? De água. Passa os dois para a massa. Vou fazer mais rapidão agora, hein? 98 gramas aqui. Está para 2 mols de água, que dá 2 mols, é 2 vezes 18 gramas. Ok? Qual é a massa que eu tenho de H2SO4? 980. Lembra que isso não está em excesso, então está de boa. X. Aí X vai dar igual a quanto? 360 gramas. Galera, acabou a questão? Não. O que nós não podemos esquecer disso aqui, ó? 80% de rendimento. Então, eu tenho que pegar esse 360 vezes
0,8, ok? Isso aqui é o rendimento, beleza? Bom, aí com isso a questão morre. Então é pegar 360 multiplicar por 0,8. Isso vai dar 288 gramas, ok? Agora sim, isso aqui finalmente é a minha resposta. Certo? Essa questão é considerada uma questão difícil em várias provas de vestibular, tá legal? Espero que vocês tenham entendido tudo. Aquele pedido de sempre, refaça essa aula com os exercícios que eu passei na própria aula, faça muitas questões e até o próximo encontro. Grande abraço!